pessoal, seja bem-vindo ao canal Luz dos Oráculos Clareando Seu Destino. Quem está falando é Lúlia Bel e o assunto que a gente vai ver hoje é como está a sua evolução espiritual. A gente vai fazer uma análise aqui para ver os seus pontos positivos, assim como pontos que você precisa observar, né? Ou seja, os pontos negativos, e um conselho para como você pode estar melhorando, né, esses pontos que, em tese, não lhe são favoráveis, né, e ter uma vida melhor, né, além de estar no seu caminho espiritual, tal como seria o ideal. Então, a gente tem aqui 3 opções. Tem essa pedra azul, tem aqui o cristal e tem aqui a ágata, tá bom? Façam a sua escolha, vejam aí, vão sintonizando, tá? Qualquer coisa dá uma pausa no vídeo. E não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo, tá? Se vocês quiserem, pode deixar um comentário também, adoro os comentários, tá bom? Então vamos lá, vou começar aqui pelo número 1. A gente vai ver aqui, pedra azul. E a gente vai ver como é que estão as suas características positivas e as características que precisam ser observadas, né? Bom, aqui é o que precisa ser visto, tá? E aqui as suas qualidades. E a gente vai tirar mais um tantinho aqui para ver o conselho para você melhorar, para você entrar no eixo. Vamos lá. Conselho para entrar no eixo. Certo. Então, esse aqui é o baralho dos florais, né? Acabei ganhando de uma amiga. Tá aqui o uso, tá aqui o baralho. Então aqui, o que é problema para você hoje que você precisa rever? Saiu o floral mustard, né, que fala de luto. Então diz que você pode passar por momentos de desânimo, depressão, desespero, melancolia, passividade. Apresenta tristeza sem motivo aparente, estado melancólico que vai e vem, uma lentidão mental e física, tem percepção diminuída e desconexão com o eu. Então aqui, quando a gente lê qual é o problema atual que está atrapalhando essa evolução espiritual, é que provavelmente você está num momento de luto. Você pode até não saber o que você perdeu, pode você não ter um objeto específico sabendo, eu perdi X e por isso eu tô triste. Pode ser uma tristeza que esteja com você e você, por mais que você pense, você não consegue encontrar origem. Aqui mostra um quadro muito semelhante ao de uma depressão, né? E aqui o grupo que pertence a essa carta fala grupo desinteresse pelo presente. Então, se você está passando por um momento de depressão, é muito comum a gente ouvir falar que a depressão é quando a pessoa está demasiado presa ao passado, né? Tanto aqui que envolve melancolia e passividade. Você precisa dar uma olhada nos seus pensamentos, se eles não ficam recuando demais, se você não fica lembrando e achando que só foi feliz no passado, ou ao contrário, né, que você teve algum trauma e que aquele trauma vai definir toda a sua vida. Não é verdade, tá? Então, a mensagem aqui é: em conexão com minha alma, sinto a alegria de viver. Você tem que entrar em contato com a sua alma, porque tudo é passageiro, inclusive as tristezas, o que foi, os traumas, né? Quanto até mesmo as alegrias também. Você guarda com carinho, mas não adianta você se apegar a elas. Então, você tem que entrar em conexão com a sua alma, porque a sua alma, sim, ela está no presente, certo? Então, aqui a gente até muitas vezes faz o conselho para que as pessoas busquem meditação ou que busquem um momento de contemplação
para que possam entrar em contato, né, com a sua alma e não com essas coisas passageiras que estão ao redor. A própria vida é passageira, né? Então não adianta a gente ficar se apegando e tentando controlar, né? E se você se apegar, você acaba atraindo isso, né? A depressão, o desespero, você acaba ficando passivo ou passiva diante da vida, tá bom? Então, isso aqui é o que você tem que observar. Qual é a qualidade que você traz, tá? Essas cartas que são sobre florais, elas tocam muito nos pontos delicados, naquilo que você... elas são mais voltadas, digamos, para os problemas do que para a solução. As cartas, tá? O floral não. O floral é para que você resolva, tá? Todos os florais aqui é para que você, quando estiver sentindo algo, né? Alguma dor dessas na alma ou tiver algum desafio, você busca esses florais para que possa superar. Então, no caso aqui, o mustard é um sinal de um floral que você poderia usar. Agora aqui, eu vou fazer a interpretação contrária. O que você tem de bom, tá? Então aqui saiu Cherry Plum, que fala o conflito. No caso aqui, está mostrando que você não tem tendência ao conflito, né? A gente vai ver ao contrário, a gente vai falar assim que a chave é o autocontrole, que você possivelmente pode buscar. Você tem condições, tá, de não se deixar levar para um colapso nervoso, para um descontrole emocional, perder a cabeça. Você tem capacidade de se controlar. Tanto é que a afirmação daqui é eu me controlo. Então, você tem toda a capacidade para estar lidando com essas situações que te levam para o desânimo, para a melancolia, para a tristeza. Você tem como encontrar a alegria, né? Então, aqui a mensagem importante: é muito importante manter o equilíbrio e viver em harmonia e paz interior. Então, aqui está falando que você tem meios, né? Essa carta aqui, no caso, ela fala de desinteresse pelo presente, ou seja, sair um pouco, né, da mentalidade do passado. E aqui é o grupo medo e fala do autocontrole. Então, você é uma pessoa que tem a capacidade de fazer o controle do medo. Você pode lidar com esse momento que está mais complicado, né? Até a situação que a gente vem vivendo, né? Muitas pessoas acabam entrando, né, nesse desânimo, nessas dificuldades, na melancolia, né, no que já foi, porque é obrigado a ficar mais isolada, né? Então, isso é bem comum, né? Mas aqui tá falando que você tem capacidade de segurar essa peteca, tá? Confie em si e no seu autocontrole, no seu autodomínio. A afirmação dessa carta é eu me controlo, ou seja, você tem uma mente capaz de segurar isso, tá? De dar conta disso. E a afirmação dessa carta aqui é eu sou alegria. Então, busque aquilo que te dá prazer, que te faz feliz, né? Ou repense. De repente não está lá no passado isso. Você tem que começar a olhar para o presente, porque o problema aqui é o desinteresse pelo presente. Então você tem que olhar para o aqui e agora, certo? E aqui a gente vai ver um conselho para que você faça essa evolução. Aqui está mostrando, primeiro me chama muita atenção essa carta do Ás de Paus, que ela vai estar falando de uma energia, de uma vitalidade muito grande. Então, um dos caminhos para você conseguir esse equilíbrio é você ver a motivação no presente, o que tem agora para mim, aquilo que vai me estimular, aquilo que vai me dar um impulso, né? E aqui é uma carta de paixão, então você tem que ver aquilo que te apaixona, seja no trabalho, seja numa pessoa, seja a família, né? O que te move, né? O que te movimenta? Aqui também eu diria, num sentido prático, né? Para você investir no seu lado de exercício físico, de fazer coisas enérgicas, né? Mesmo que seja em casa, ou enfim, o ambiente que lhe for propício, que for possível, né? Para você entrar nesse movimento, que você tem um grande potencial de energia aí. E até o campo da sexualidade também. É algo que você pode investir, tá? Aqui a gente tem
o príncipe de ouros, né? Que vai estar falando de você ter um cuidado maior com o corpo, observar mais as coisas práticas, pequenas, tá? Provavelmente você tem coisas para organizar, coisas. Também o corpo, né? Você tem que provavelmente olhar para esse corpo, o que, que você pode melhorar. Aqui eu vejo muito uma questão de saúde, de exercício, de movimento, né? E aqui tá falando um balanço. Essa carta aqui, ela representa, no caso, no tarot convencional, a gente vai ver a temperança, né? Então, para que suas emoções fluam, você não caia nesse desânimo, nessa melancolia, você precisa olhar para o agora, para o seu corpo. O corpo está aí com você agora. Você está assistindo o vídeo, você tem um corpo aí que você precisa dar atenção, tá? Cuide de você. E com isso pode ser através do exercício físico, através da sexualidade, através de alguma coisa que te apaixone, te entusiasme, tá? Que te faça se movimentar. Então aqui a gente tem também, como é o príncipe de ouros, que é uma carta ainda, ainda como se fosse um valete, né? Então você tem aqui uma questão de organização, de ver os detalhes das coisas, o início. Talvez você esteja plantando uma semente agora, pode ser alguma questão profissional, algum projeto seu que você pode começar a desenvolver, né, com muito gás, na posição que você está hoje, e não se perder no passado, no aqui e agora, tá? Que aí o fluxo vai voltar para você, o seu equilíbrio vai ser retomado. Essas emoções, elas não vão ficar represadas, você vai conseguir dar um canal para elas. Que o problema é quando você mantém isso dentro de você. O que é um processo de somatização? Você vai somando uma série de questões emocionais, né, frustrações, às vezes uma preguiça, ficar parado, ou ficar dependendo muito dos outros. Então você vai somatizando aquilo e aquilo vai indo para o seu corpo. Então aqui está falando que para você lidar com isso é movimento, deixar a coisa fluir, esse emocional fluir. Não é para ter pressa, tá? Aqui mostra que é uma questão de equilíbrio e tempo. Se a gente tivesse liberado, eu falava até para tomar um banho de mar, né? Mas como não é a questão, a gente pode até indicar aqui um banho de sal grosso, né? Para quem achar que está com uma energia pesada. Às vezes a gente acaba absorvendo, né, as coisas que a gente do mundo, das pessoas ao redor, coisas que a gente está vivendo, e com isso, às vezes a gente fica um pouco carregado, né? E aqui até como se a carta ia manjar, eu diria que fala um pouco de você fazer uma limpeza, né? Então é isso, tá bom, gente? Vamos para a opção número 2. Vamos recolher aqui. Opção número 2 é o cristal. Vamos ver aqui qual é a sua questão que você precisa evoluir no momento. Opção número 2, o que você precisa evoluir e o que você tem de positivo, tá? Que o baralho é de florais, tá? Vocês podem ver o floral como uma referência, tá? A gente vai ver aqui o conselho de como você lidar com a dificuldade. Vamos ver. Ok.
Bom, qual a sua questão atual? Qual o seu problema? Saiu floral Lark. Esse floral, ele fala muito da autoestima, né? Então, eu vou ler para você qual é a questão que você tem que tratar hoje. O problema, né? É o fracasso, medo do fracasso, tá? Do desânimo, desespero. Então, é timidez, medo de errar, falta de autoconfiança, expectativa de fracasso, complexo de inferioridade. Em geral, é uma pessoa desanimada, hesitante, incapaz, insegura, pessimista, que não confia em sua capacidade. É inconstante, pois começa e não termina e antecipa o fracasso. Então, qual é a questão fundamental que aborda esse floral? Né? É a autoestima, como eu falei. O complexo de inferioridade, que é achar que você não vai dar conta, que você não vai conseguir, e com isso você faz aquela profecia autorrealizada, né? Como você já acha que não vai conseguir, acaba não conseguindo mesmo, porque você já sabotou tudo, né? E aí as coisas que você quer, que você deseja, acabam não andando, certo? Então, observe aqui que você precisa dar a chave para que você possa sair, né, desse tipo de armadilha mental, né? O grupo é desânimo e desespero, e a chave é criatividade, ou seja, autoexpressão. Aqui eu vejo muita questão do chakra solar, de você se expressar, né, ali também da sua autoconfiança, da sua identidade, da sua luz pessoal, de você acreditar nisso, né? Trabalhar a sua timidez, não deixar o seu medo de errar te sabotar, fazer com que você já queime a largada, já faça as coisas não acreditando em si, né? E a chave é a criatividade. Eu acredito que você pode ter um grande potencial aí que você não está deixando desenvolver, ou você já fala, ah, não, mas eu não sou bom nisso, eu não sou boa nisso, e a coisa vai ficando pelo caminho. A afirmação é: eu confio em mim. Então, primeira coisa que você tem que fazer é confiar em si. Antes de contar com os outros, né, você precisa olhar para si e trazer essa confiança para você, né? A mensagem: o despertar da confiança fará renascer o ânimo e a perseverança. Por quê? Principalmente a perseverança, né? Porque um dos problemas de você estar com a autoestima baixa é esse: é você começar coisas e não levar até o fim. Você vai desanimando e vai deixando para lá, entendeu? Então, mantenha a sua perseverança. Vamos ver aqui qual é a qualidade que você traz com você, que esse baralho aqui, ele fala muito dos problemas. Agora, vamos traduzir, eu vou fazer uma leitura aqui alternativa, né, da carta, para a gente ver qual é a sua qualidade para você lidar com essas questões e o que você está evoluindo, né, na sua evolução espiritual. Saiu War Violet, a solidão. E aqui, no caso, fala fracasso, né? E aqui está falando que você tem um poder de ficar sozinho às vezes. Você é uma pessoa que, se tiver que se reservar, não tiver que ver ninguém, se você for uma pessoa mais introspectiva, para você tá ok, né? Você tem um lado independente, você pode ser uma pessoa mais silenciosa, às vezes você pode parecer indiferente. Então a gente vê aqui o equilíbrio, né? Porque você tem timidez, medo de errar, fica com complexo de inferioridade, então você é o tipo de pessoa que se afasta, né? Você acaba se preservando, é uma pessoa que não tem problema com isso, né? E até aqui a gente tem alguns elogios, né? Que é uma pessoa calma, confiante, capaz, discreta, independente, inteligente, pacífica, reservada, segura, talentosa, tolerante, não admite interferência e aparenta ser orgulhosa. Aí você tem todo um lado de uma confiança em si, só que você confia mais, assim, quando você tá sozinho e quando você não se expõe muito,
né? Então você passa um pouco dessa força, né? E às vezes até as pessoas podem te considerar uma pessoa até fria, né? Bastante calma, né? Mas esconde esse seu lado que na verdade é uma timidez e uma falta de confiança. Então, aqui está falando que a chave é a sociabilidade, né? Então fala que você é uma pessoa que pode saber ser sociável, falar com os outros quando precisa, você também não vai ficar nessa caverna, não é uma pessoa que fica nessa caverna, você fala com quem é necessário. E a afirmação, eu sou comunicativo, né? Então, somos seres sociais, devemos partilhar nossos conhecimentos e experiências. Então, não adianta você ficar na caverna, realmente você precisa compartilhar mais com as outras pessoas, tá? Que você tem esse lado social, você tem o que mostrar, você tem criatividade, você tem que acreditar nela e levar as coisas até o fim, ser perseverante nisso. E para isso você também tem que trocar ideias com as pessoas, não adianta ficar na caverna, né? Por uma questão de reserva, timidez, né? As pessoas acabam achando também que você não está interessado nelas ou nas coisas que você tem que fazer, porque você fica muito na sua, né? Que por um lado é bom, mostra uma certa autossuficiência, né? Só que ninguém é nenhuma pessoa é uma ilha, né? A gente fala o homem não é uma ilha, então é o homem, a mulher, não importa. Não é uma ilha, então tem que ter esse lado de compartilhar com os outros, tá? E mostra que você tem essa habilidade, porque aqui a gente está vendo que você traduz de positivo na sua evolução espiritual. Você tem essa capacidade de comunicar, tá? Vamos ver aqui, conselho para você melhorar essa situação. Aqui está falando de comunicação novamente, né? Inclusive você comunicar, expressar até quando você estiver triste. É possível que quando você fique triste, quando você não está acreditando muito em si, você fique se julgando, ou fique reservado, ou fique na tristeza, fique na sofrência que a gente fala, né? Uma mistura de sofrimento com carência, e fica lá isolada e acaba não compartilhando. Aqui está falando que você tem todo um campo à frente para desbravar, que você tem lugares para ir, que você tem pessoas para conhecer, que você tem projetos pessoais para tocar. E se você estiver passando por um momento de luto ou sofrimento, achou que alguma perda, alguma expectativa sua que você tinha muito garantida não se concretizou, mostra aqui que vem um movimento na sua vida, que tem algo aí no ar, tá? Algo chegando aí no ar para te tirar dessa situação, tá? Agora, não se agarre, né, na tristeza e nem nesse sentimento de inferioridade. Se você sofreu algum tipo de rejeição, né, se não foi aquilo que você queria, não se apegue a isso. Isso é um momento, tá? Porque tá falando aqui, ó, tem um mundo aqui na sua frente, para você contemplar, para você olhar para outras coisas, tá? Não fica olhando só para o que atingir o seu orgulho, tá? Porque aqui quando a gente fala da autoestima, fala muito do nosso orgulho também. Então, mostra aqui para você não se apegar no orgulho, não se apegar naquilo que foi ruim ali, ficar só olhando para aquilo. Pode ter sido e você, ok, você absorve aquilo, transmuta aquilo, mas já está falando aqui movimento. As coisas vão se movimentar, você não vai ficar nesse lugar por muito tempo, você vai, precisa mesmo sair da caverna, né? E se comunicar, socializar, inclusive se tiver que falar da tristeza, falar da tristeza, sabe? Mas troque com outras pessoas, tá? Inclusive essa carta aqui ela fala de paqueras, romances, coisas que podem vir muito rápido, tá? Muito rápido. Se você sofreu alguma desilusão amorosa, tá falando aqui de algum contato que vai chegar rápido, né? Mas você tem que estar aberto, tá? Tem que estar aberto para isso. Então, essa foi a opção número 2. E vamos ver aqui a opção número 3.
lição número 3. Vamos embaralhar. Esse aqui é o oráculo dos florais. Vocês podem ver o floral como referência, tá? Para vocês, naquilo que é problema para vocês. Vocês podem escolher, né, comprar uma essência, ou vocês podem mandar fazer uma mistura, né? Vamos ver aqui o que é problema para você agora e o que você tem de bom. E aqui a gente vai ver o conselho para você lidar com o seu problema atual, com essas questões que estão te afetando hoje. Você pode buscar o floral, né? Ou você pode, para ajudar, mas de qualquer maneira o oráculo também vai dar uma orientação. Bom, qual é a questão que está te afetando hoje? Saiu Gorse. O desespero. Desilusão, perda da fé, resignação, pessimismo, desesperança. Em geral, é aquela pessoa que tem de sofrer para aprender, tem expectativas negativas, desespero pelo fracasso, desânimo e precisa de estímulo para recomeçar. É o do grupo da indecisão, né? Então eu vejo aqui que essa desilusão, pessimismo, a desesperança que você vem a ter é muito porque você oscila, tá? Tem aqui se está no grupo da indecisão, então fala muito de você ser uma pessoa que acaba oscilando. Uma hora acho que tá legal, outra hora acho que não tá legal, e nessa oscilação às vezes você acaba entrando num desespero, né? E aqui saiu resignação, né? Que é quando você já começa a ver tudo errado e aí você falar, então é isso mesmo, é tudo ruim mesmo, não vai dar certo mesmo, então eu vou me resignar, né? Eu vou aceitar as coisas tais como são. Pode falar de limitações que você esteja sofrendo agora, no momento, tá? Limitações reais e que com isso você acaba perdendo um pouco a fé nas coisas e estando numa posição de desilusão, né? E mais uma vez eu vou relatar, né, o momento atual, porque também acho que isso é um sentimento que está bem comum nesse momento, que muitas pessoas fizeram planos, têm uma série de sonhos, falar aquele feliz 2020, né, amigo? Só que aí não está podendo fazer muitas coisas, né? Então aqui isso é essa característica da desilusão e da desesperança. E às vezes porque acha que a coisa não está andando na vida, né? Mostra um pessimismo mesmo que está intrínseco com você. E tá falando que aqui a chave é a esperança, afirmação, quem persevera alcança, né? É uma frase bastante comum, né? Mas tá falando assim pra você ter esperança, para você ter fé. Isso não vai ficar. As coisas não vão ficar negativas para sempre. Não se apegue ao negativo. Não é para negar o negativo, tá? Porque também ficar em negação faz com que a gente cometa falhas também, deixe a guarda aberta. Não é isso. É para você notar que existe sim as questões, mas para você olhar um pouco menos negativo. Talvez você esteja olhando a coisa de uma maneira só pelo prisma do pior dos piores, né? Essa carta me lembrou um pouco uma do tarô que fala muito dessa desesperança, de você perder noites de sono, de você não acreditar, olhar para o futuro e pensar que o que vai acontecer é a pior coisa possível, imaginável, né? E não é bem assim, tá? Melhora um pouquinho aí esse tipo de pensamento, não deixa isso te pegar. Até porque é uma projeção sua, é algo que você está pensando lá para frente, é uma expectativa, né? Da mesma forma que
tem as expectativas boas, que às vezes a gente fica sonhando acordado e não é nada daquilo, também, por que as ruins têm que ser verdadeiras, né? Não tem que ser. Então, aqui tá falando que é possível que você esteja com um pouco de paranoia, que você tá pensando as coisas muito negativas. E aqui a mensagem, né, tá falando assim, aprender com as experiências, que enquanto há vida, há esperança. Então, sim, temos dificuldades, mas podemos lutar e melhorar, tá bom? Então, vamos ver aqui o que você traz positivo para essa questão. Bom, aqui saiu Century, a submissão. No caso aqui, a gente está vendo o que é positivo. Então, está falando aqui que você tem um espírito que não se submete às coisas, né? Ou pelo menos você deveria cultivar isso, porque aqui está falando de questões espirituais que você tem em você e que é positivo, que você sabe dizer não quando é necessário, que você é uma pessoa bondosa, delicada, dócil, generosa, prestativa, como está aqui, né? Mas está falando, como a gente está vendo aqui uma coisa positiva, eu sei dizer não. Se você não sabe dizer não, aprenda a dizer não, tá? Mas aqui está falando que, como a gente está vendo aqui a questão do positivo, eu diria que você sabe botar o limite nas coisas quando necessário. Você tem que usar disso nesse momento. Ele é do grupo hipersensível a opiniões. Então, como tá falando como é uma qualidade sua, tá falando que talvez você não seja tão sensível assim e que na hora que você tem que se impor, você se impõe, tá? É com força de vontade que rompemos as algemas da escravidão para a liberdade, né? Então, a gente vê aqui uma complementação, né? Se você tem esse lado guerreiro, lutador, que na hora de se colocar, de saber dizer não, mesmo que você seja uma pessoa bondosa, gentil, generosa, né? Mas você sabe na hora de colocar o limite, você sabe o momento de dizer não, você também tem esse lado guerreiro, você tem esse lado de luta, né? E você precisa ter esperança, né? Você precisa acreditar mais que as coisas não são tão negativas assim, tá bom? Vamos ver aqui conselho para você melhorar. Saiu novamente aqui o 8 de paus que saiu na opção anterior. Então, novamente, isso é o momento, isso é passageiro, as coisas vão mudar na sua vida. Eu tô vendo aqui uma alteração, uma movimentação muito grande. Você vai ter motivos para comemorar, para festejar, pode ser até com outras pessoas que tenham trabalhado com você, que tenham te ajudado. Aqui está sendo muito campo profissional, campo de um projeto, um desejo realizado, né? Aqui essa carta, às vezes, ela fala também de um casamento, né? Pode ser um casamento no sentido de você ter uma sociedade ou, eventualmente, um relacionamento mesmo que prospera, né? Que você tem um aprendizado, que vocês unidos conseguem trabalhar juntos e conseguir superar as dificuldades, inclusive essa perda de fé que, eventualmente, você venha a estar sofrendo, né? E também com a capacidade de saber quando botar o limite no outro, né? Que fala capacidade de dizer não. Então, você, com essa capacidade de saber o momento de cada um no seu lugar, tá? Inclusive nessa questão de trabalho, mas é que tá dando um momento de comemoração que você vai ter, um aprendizado, provavelmente alguma questão de trabalho ou projeto, tá? Alguma coisa vem rápido. Ou até uma questão profissional que pode vir um convite, uma mensagem, alguma coisa bastante positiva está chegando, tá? Que a gente vê muito, é uma carta muito relacionada a mensagens e comunicação. Então, logo, logo você vai estar em contato com alguém sobre algum projeto ou sobre alguma sociedade, né? Ou até relacionamento afetivo que vai dar uma movimentada em você, né? Você vai sair desse negócio de desespero, tá? E também dessa indecisão, né? Até não tem por que você oscilar tanto, porque tá falando assim, se você não for hipersensível a opiniões, você vai oscilar menos, né? Você
não vai ficar tanto Maria vai com as outras, o que fulano falou, o que Beltrano, Cicrano, né? Na verdade, você vai ter uma autonomia, você vai saber quem é você, qual é a sua vontade, porque a chave dessa carta é a vontade, e vai poder tomar as decisões de acordo com o que você acha melhor para você, tá? Então, é isso. Essa foi a opção número 3. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o baralho de florais, se vocês quiserem buscar por esses florais, tá? Também é super positivo, ajuda vocês, né? E, por favor, dê um joinha aí no canal, se inscrevam, comentem e sejam bem-vindos sempre, tá? Beijos, abraços, tchau, tchau!